No Café Despertar, eu tenho uma proposta de falar sobre os 3 pilares: o pilar emocional, o pilar racional e o pilar espiritual. É como se fosse um tripé. Os 3 andam sempre juntos: espiritual, emocional e racional. Afinal de contas, nós somos corpo, mente e espírito. Não tem como um ficar sem o outro. Não tem como eu falar do corpo e não falar da mente. Não tem como eu falar corpo e mente e não falar do espírito. E o que acontece? Às vezes, a gente abastece o corpo, a gente se alimenta adequadamente ou não, faz atividade física para trabalhar o corpo, né, para deixar o corpo sempre melhor. A gente trabalha a mente, assiste filmes edificantes, lê livros, faz curso para que a nossa mente possa se desenvolver e talvez esquecemos do espírito. Talvez as nossas orações, o nosso contato com Deus, o nosso contato com uma espiritualidade maior fica um pouco mais deficiente. Uma vez perguntaram para Chico Xavier: Chico, quantas orações você faz por dia? E ele respondeu: faço somente uma. E aí o repórter falou para ele: como assim o Chico Xavier só faz uma oração por dia? Ele: sim, eu começo quando eu acordo e termino quando eu vou me deitar. E essa frase me impactou muito. Por qual motivo? Tem dias que eu faço oração, que eu fazia oração na hora de deitar e dormia no meio da oração. Já aconteceu isso com você? Aí eu comecei a pensar: não, isso não tá dando certo. Comecei a fazer oração de manhã, quando eu acordava. Comecei a fazer oração de manhã e o que acontecia? De novo eu dormia no meio da oração. E aí eu comecei a pensar: gente, Chico, é da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, é o dia todo. E trazendo isso para a minha vida, eu comecei a perceber que eu não precisava necessariamente colocar um horário fixo para fazer essa oração. Eu poderia orar da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E assim, durante o dia, eu não corria o risco de dormir no meio da oração. E por qual motivo que hoje estou falando sobre oração? O coach integral sistêmico, ele diz que nós temos 11 áreas na nossa vida. E dessas 11 áreas, uma delas é justamente o pilar espiritual. E eu confesso para vocês que, na minha concepção, o pilar espiritual é o mais importante. É aquele que rege todos os outros. Sabe por quê? Porque quando a gente está desconectado de algo maior, quando a gente está desconectado de uma espiritualidade, nós estamos desconectados de nós mesmos. Nós desconectamos de nós. E em qual momento isso acontece? Lá em Gênesis, quando ele fala da criação do mundo, ele diz lá que Deus criou o céu e a terra, criou as luzes, criou os animais, criou tudo e criou inclusive o homem. No 6º dia, o homem foi criado. E quando Deus criou o homem, ele terminou e falou: e foi bom. Se na criação do mundo, Deus criou o homem e ele disse: foi bom, por qual motivo a gente fala pra gente que o que a gente faz não é bom? Ou quando a gente fica nos criticando demais, fala: nossa, mas eu fiz errado, mas eu fiz e não deu certo, enfim. A gente acaba falando coisas de nós mesmos que não é o que está escrito sobre nós. Além disso, também está em Gênesis, Deus disse que ele fez a nossa imagem e semelhança a ele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, e ele tem todo o poder, ele criou céu e terra, nós também temos todo o poder. Só que às vezes não acreditamos que temos. Às vezes não acreditamos que somos tão poderosos quanto Deus. Afinal de contas, somos criaturas dele. Afinal de contas, somos imagem e semelhança dele. Já parou para pensar nisso? Já parou para avaliar isso? E a minha proposta é que toda segunda-feira, nós vamos ter lives agora de segunda a sexta, e toda segunda vamos falar sobre o pilar espiritual. Afinal de contas,
é um dos pilares mais importantes. Aqui, anotei aqui para coisinhas para lembrar para falar para vocês. Então, qual é o melhor momento para você conversar com Deus? Qual é o melhor momento para você se conectar com Deus? É o seu momento. É o horário que é mais certo, que é o melhor para você. Alguns estudos mostram que o melhor horário é pela manhã. Porque pela manhã, ao acordar, o nosso cérebro, o nosso consciente, ainda fica um pouco adormecido. E naquele momento, nosso inconsciente pode, digamos assim, trabalhar melhor. E se ele pode fazer isso melhor, ele consegue abrir espaço para que as orações, aqueles pedidos, os agradecimentos entrem em nós e nós possamos nos conectar melhor com o Criador. Certa vez eu ouvi de uma pessoa que ela é muito católica, ela é muito, acredita muito no catolicismo, e ela me disse o seguinte, ela falou: Raquel, o melhor horário para fazer oração é 5 horas da manhã. E eu perguntei, mas por qual motivo 5 horas da manhã? E ela me disse que é o horário, para quem acredita, é o horário que os anjos mais trabalham, levando as suas orações, os seus agradecimentos para os céus. Então, e aí ela faz oração às 5 horas da manhã. Começa às 5 horas da manhã. Porque ela acredita que é o melhor horário. Mas, enfim, faça o horário que for o melhor para você. Que realmente você consiga começar e terminar a sua oração, que é o mais importante. Você não durma no meio do caminho como eu fazia. E eu quero te contar também que eu não vou falar, nem vou defender nenhuma bandeira sobre nenhuma religião. Eu vou falar sobre espiritualidade, eu vou falar sobre Deus, vou falar sobre Jesus Cristo, independente das regras de algumas religiões. Posso trazer exemplos, como eu trouxe esse agora, mas não é o foco, não é falar sobre a religião, e sim sobre a espiritualidade. Algo que eu escuto muito. Então, antes que alguém confunda, né? Não temos religião aqui, não vamos falar sobre religião aqui. E algo que eu escuto muito. Raquel, por onde eu começo? Eu quero me conectar com Deus, eu quero ficar mais próximo a Deus, eu quero melhorar meu pilar espiritual, eu quero melhorar essas notas, mas eu não sei por onde eu começo. Eu vou te dar aqui, hoje, 2 dicas muito simples por onde você começa. Foi por onde eu comecei. Um primeiro livrinho é esse daqui, chamado Minutos de Sabedoria. Esse Minutos de Sabedoria, você pode abrir em qualquer horário do dia, porque ele sempre traz ensinamentos fantásticos. E é bem isso, é simplesmente abrir e ver e ler o que saiu naquele momento. Um segundo livrinho que é fantástico é esse daqui, ó, chama Pão Diário. O Pão Diário, ele é a leitura da Bíblia em um ano. É uma meditação para cada dia do ano. Portanto, quando você abrir, vai estar aqui o dia, então vamos aqui, 18 de janeiro, e qual que seria a palavra, qual que é a palavra desse dia. Aí você pode virar para mim e pensar assim, mas eu não tenho isso em casa. Tudo bem, leia a Bíblia, começa pela Bíblia. Abra aleatório ou comece pelos provérbios. Você sabia que pessoas que seguem exatamente o que está lá em provérbios, só provérbios, são pessoas que tendem a prosperar? Porque em provérbios ele traz muito sobre sabedoria. É o que nós muito precisamos, né? Comece pelo provérbios. Não, mas eu também não tenho Bíblia em casa, não tenho Minuto de Sabedoria, não tenho Pão Diário. O que eu faço? Vai para o nosso amigo Google e lá você consegue encontrar as palavras, você consegue baixar a Bíblia no seu celular, você consegue baixar vários livros edificantes no seu celular ou lendo pelo Google. Portanto, não tem hoje mais desculpa de por que não fazer. Então, vamos ver o que sai aqui? Eu vou abrir aleatório, o Minuto de Sabedoria.
Estou usando o que se chama otimismo todo dia, maravilhoso. Deixa os vídeos diários lá no meu Insta, deixa mesmo. De vez em quando eu leio, suas mensagens são maravilhosas. E, gente, é isso também, ó. Tem muita não, algumas pessoas aqui no Instagram que vem trazendo palavra, que vem falando sobre Deus, que vem falando da sua bondade, que vem trazendo palavras de otimismo, palavras de encorajamento, afirmações positivas. Que vocês também podem seguir essas pessoas e se abastecer dessas páginas que trazem realmente coisas positivas. Porque talvez, eu não sei quem você segue, mas as pessoas que você segue realmente contribuem de forma positiva com você, com seu dia. Então é interessante seguir também esses Instagrams da Andréia, ela sempre posta afirmações positivas. Porque de notícia ruim, gente, vamos combinar, né? Já basta o noticiário. Então vamos lá. Saiu pra mim aqui o seguinte, pra nós, né? Vamos fazer ao vivo. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento da nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes suportando as dores. Eu não sei pelo que você está passando, mas talvez você está pedindo um fardo mais leve. Talvez, e quem nunca, né, gente? Vamos colocar aqui nessa também. Quem nunca virou para Deus e falou, nossa, eu não suporto mais, está muito difícil. Quem nunca pediu um fardo mais leve? E aqui está a resposta, ó. Seja forte nos embates da vida. E não desanime se o sofrimento lhe visitar. O sofrimento purifica e aprimora a nossa força interna. Então, talvez o caminho não seja pedir um fardo mais leve, e sim pedir sabedoria para lidar com aquela dificuldade, sabedoria para lidar com aquilo que você está passando. E força para entender, força para passar e força para poder enfrentar e vencer o desafio. E vamos ver o que o Pão Diário traz pra gente. 18 de janeiro. Longas sombras. Vários anos atrás, minha mulher e eu ficamos em uma pousada rústica num local remoto da Inglaterra. Estávamos lá com 4 outros casais ingleses que não conhecíamos anteriormente. Sentados na sala de estar, com um cafezinho após o jantar, a conversa se voltou para ocupações com a pergunta: o que você faz? Na época eu era presidente do Instituto Bíblico. Presumi que ninguém ali sabia algo sobre esse instituto, ou seu fundador. Quando mencionei o nome da escola, a reação deles foi imediata e surpreendente. De Moody e Sankey. Esse Moody? Outro hóspede acrescentou. Temos o Inário Sankey e frequentemente nossa família se reúne em torno do piano com canções dele. Fiquei surpreso. O evangelista Moody e seu músico Sankey tinham feito reuniões nas Ilhas Britânicas há mais de 120 anos e ainda se podia sentir a influência deles ali. Naquela noite, saí da sala pensando nas maneiras como a nossa vida pode lançar longas sombras de influência para Deus. A influência de uma mãe que ora sobre seus filhos. As palavras de incentivo de um colega de trabalho. O apoio e o desafio de um professor ou mentor. As palavras amorosas, mas corretivas de um amigo. É um grande privilégio desempenhar um papel na maravilhosa promessa de que a sua misericórdia dura, de geração em geração. Senhor, orienta-me como devo investir na vida de outras pessoas. E é incrível, gente, como uma leitura sempre complementa a outra, né? O Minuto de Sabedoria fala muito de força. E aqui fala sobre o quê? Sobre a nossa influência sobre as outras pessoas e de que forma nós podemos influenciar positivamente.
e que a gente estava falando agora há pouco também, né? Então, a influência de mamãe que ora sobre os teus filhos, a influência que você tem na sua própria vida quando você ora por você, sobre sua família, sobre os teus. No ano passado, eu li uma reportagem que eu achei super interessante. Um pastor fez um desafio de pessoas que iriam ler a Bíblia em 42 dias. 42 dias. 2.000 pessoas se inscreveram. 350 pessoas conseguiram concluir esse desafio. E aí eu te pergunto, se 350 pessoas conseguiram ler a Bíblia inteira em 42 dias, o que nos impede de ler uma passagem por dia? Eu não estou dizendo a Bíblia inteira, eu estou dizendo uma passagem. O que nos impede, às vezes, de nos conectar com Deus, de nos conectar com a nossa espiritualidade maior? Eu já ouvi muito, não tenho tempo. Não tenho tempo, meu dia começa cedo, eu já tenho um monte de coisa para fazer, levar a menina para a escola, traz o menino da escola, trabalho, enfim. Se você não tem tempo, como seria se você acordasse 5 minutos antes do seu horário normal, habitual, para que você possa se conectar? Como seria se você acordasse 5 minutos antes para fazer uma leitura, como a gente fez aqui agora, mostrando para você que é super simples, é super fácil. É desafiador? Sim, porque a maioria das pessoas não querem pagar o preço de acordar 5 minutos mais cedo. Mas, gente, é possível. E os benefícios que podem trazer para a sua vida, para a minha vida, para a vida da sua família, é imensurável. João 10:10, disse o seguinte: o ladrão veio para roubar e para matar. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E eu quero que você olhe agora para a sua vida, para todos os pilares, para todas as áreas da sua vida, para a sua área financeira, para a sua área profissional, para a sua área conjugal, para o seu relacionamento com os teus filhos, para o seu relacionamento com os seus amigos, com a sua família, com o seu marido ou com a sua esposa. Que você olhe agora para o seu emocional, quanto você se sente equilibrada, quanto você se sente plena, tranquila. Olhe também para o quanto você ajuda as pessoas de forma desinteressada, quanto você serve as pessoas. E sinceramente, falei para você, como estão todas essas áreas da sua vida? Hoje você pode dizer, eu tenho abundância em todas essas áreas? Eu disse todas, não disse em uma. Hoje você pode olhar para você e falar de uma nota de 0 a 10, eu dou 10 em todas essas áreas da minha vida? Sinceramente? Pois eu quero te dizer que se em alguma dessas áreas, uma que seja, você não deu nota 10, algo não está certo. Algo está acontecendo que você talvez não esteja percebendo, ou talvez esteja percebendo, só que aí te falta força, coragem para enfrentar. Que Jesus disse que ele veio para que tivéssemos vida em abundância. Ele já morreu por nós. Se ele veio para que tivéssemos vida em abundância, o que está acontecendo que a vida não está em abundância? O que está acontecendo que talvez o profissional você trabalha onde você não goste, ou o financeiro, você trabalha e não sobra dinheiro no final do mês? O que está acontecendo? E aí eu peço que com muito carinho que você olhe para como está a sua conexão com Deus, com a espiritualidade. O quanto que você verdadeiramente se conecta, o quanto que você verdadeiramente profetiza sobre a sua vida, o quanto que você verdadeiramente acredita nas promessas de Deus para a sua vida. Porque também não adianta muito assim, você falar assim,
Como é que foi que eu escutei esses dias? Uma pessoa falou pra mim assim, uma cliente minha, inclusive. Eu conheci um homem, ele é muito bom em umas partes, não vou entrar em muitos detalhes, mas em outras partes, ele não é muito bom. Aí eu disse pra ela, você fez uma listinha de qualidades do seu homem perfeito? Ela fez. E a maioria ele não cumpre. Mas tá tudo bem, né? Ninguém. Como é que foi? Ninguém é perfeito e a gente também não pode ter tudo. Aí eu te pergunto, você também pensa nisso? A gente não pode ter tudo? Se a gente não pode ter tudo, a gente está indo contra o quê? O que a Bíblia diz. Porque a Bíblia disse que eu vim, você veio, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Lá não diz que a gente veio para não ter tudo. Lá não diz que a gente veio para ficar, não, essa parte aqui você vai ter tudo, essa outra parte aqui você vai ter mais ou menos. Ela disse vida e vida em abundância. E aí olha para a tua vida hoje e veja, perceba, sinta se você diz que a sua vida é uma vida abundante. Se você diz que a sua vida é sim uma vida abundante, tá tudo certo, continue indo no caminho certo, na direção certa, como você está. E eu tenho certeza que a sua conexão com a espiritualidade deve ser maravilhosa. E se você diz que... vou falar o que eu mais escuto, tá, gente? Ou é o financeiro, ou é o conjugal. Não vai bem. Na minha prática aqui de atendimento, ou é financeiro ou é conjugal. Se uma dessas duas áreas, ou as duas, não vão bem, precisamos rever o que está acontecendo. As práticas espirituais não são uma armadura à prova de bala. Em vez disso, elas tiram essa armadura, camada por camada. É bem isso. Vocês sabiam que 1 hora de oração equivale a 7 dias de trabalho? Complementando aqui o que a Andrea falou, porque quando a gente conhece o nosso poder, e a gente sabe qual é o nosso verdadeiro poder, a gente sabe qual que é a nossa parte, qual que é a parte da espiritualidade. E a gente começa realmente a fazer a nossa parte e delegar a parte da espiritualidade. E as coisas começam a acontecer de uma forma sobrenatural. E com os olhos do sobrenatural é que Jesus diz que nós viemos para ter vida em abundância. Há quem diga que a armadura à prova de balas, ela nem vai existir, porque nós simplesmente ficaremos livres, é como se a bala desviasse da gente. Bom, eu quero então te convidar a olhar com muito carinho também, especificamente para o seu pilar espiritual, e para que você dê uma nota de 0 a 10, sinceramente, como está a sua relação com Deus, a sua relação com a espiritualidade, o quanto que você honra e o quanto que você obedece. De 0 a 10, quanto seria essa nota hoje, no dia 18 de janeiro, olhando para o seu pilar específico espiritual? Se você se deu uma nota menor do que 9, sim, a exigência aqui é alta. No mínimo 9. Se sua nota foi 9, tá tudo certo. Se você se deu uma nota nesse pilar menor do que 9, observe, aliás, escreva, porque as escrituras dizem que temos que escrever. Escreva quais são as historinhas que você vem contando para você mesmo, para você mesma, para não ter uma nota no mínimo 9 no seu pilar espiritual. Rosinha, tá perto, mas ainda tem, um pontinho para subir. Escreva qual que é a historinha que você conta para não ter no mínimo uma nota 9. Qual que é a desculpa que você dá para você mesma para não ter a nota 10? Porque a nota 10 é a nota que todos nós merecemos.
Nós não viemos para ter vida em abundância? Portanto, merecemos a nota 10. Qual que é a desculpa que você dá para você mesma para não fazer e não atingir a nota 10? O que eu escuto talvez possa ser, né? O que você também fala por aí. Não tenho tempo. Não, eu já vou na igreja de domingo. E nos outros dias nem lembra que Deus existe. Daqui a pouco eu faço. E esse daqui a pouco eu faço, o dia acaba e você não fez. Preciso confessar. Esse preciso confessar, você nunca chega lá para confessar. Houve músicas que, de certa forma, são músicas que as pessoas falam que é música do mundo, né? Mas são músicas que trazem tristeza. Gente, já reparou que tem algumas músicas que falam, né? De que a pessoa foi traída, que a pessoa tá triste, que a pessoa tá... que nada dá certo para essa pessoa. E a partir do momento que você ouve várias vezes essas músicas, você acaba acreditando que aquilo é verdade. Então, que tal? Já que para você não tem tempo, você trabalha o dia todo, às vezes coloca ali no computador ou coloca no celular bem baixinho uma música que fala de prosperidade, que fala de abundância, para que você possa ir ouvindo e quem sabe aí aumentar o seu pilar. Bom, esse é o conteúdo que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido algo. Um beijo de luz. Fiquem com Deus.